Ariano Suassuna. Biografia. Ariano Vilar Suassuna, ou simplesmente Ariano Suassuna. Nasceu na Paraíba do Norte, atual João Pessoa, no dia 16 de junho de 1927. Foi um dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, professor, advogado e palestrante brasileiro. Era filho de Rita de Cássia Dantas Vilar e João Suassuna. Foi casado com Zélia de Andrade Lima, com quem teve 6 filhos. Foi idealizador do movimento armorial e autor das obras O Alto da Compadecida e o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Voivoda. Foi um preeminente e destacado defensor da cultura do Nordeste brasileiro. Ariano foi secretário de Cultura de Pernambuco entre os anos de 1994 e 1998 e secretário de Assessoria do governador Eduardo Campos até abril de 2014. Seu pai, João Suassuna, era então presidente, cargo equivalente ao de governador do estado da Paraíba. Ariano nasceu nas dependências do Palácio da Redenção, sede do Executivo paraibano. No ano seguinte ao nascimento de Ariano, o pai deixa o governo da Paraíba e a família passou a residir no sertão, na fazenda Cauã, no então município de Souza. Durante o movimento armado que culminou na Revolução de 1930, quando Ariano tinha 3 anos, seu pai, João Suassuna, foi assassinado por motivos políticos na cidade do Rio de Janeiro. E a família mudou-se para Taperoá, onde morou de 1933 a 1937. Em Taperoá, Paraíba, Ariano fez seus primeiros estudos e assistiu pela primeira vez a uma peça de Mamulengos e a um desafio de violas, cujo caráter de improvisação seria uma das marcas registradas também da sua produção teatral. O próprio Ariano Suassuna reconhecia que o assassinato do seu pai ocupava posição marcante em sua inquietação criadora. No discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, disse: "Posso dizer que, como escritor, eu sou de certa forma aquele mesmo menino que, perdendo o pai assassinado no dia 9 de outubro de 1930, passou o resto da vida tentando protestar contra sua morte através do que faço e do que escrevo, oferecendo-lhe essa precária compensação e ao mesmo tempo buscando recuperar sua imagem através da lembrança dos depoimentos dos outros e das palavras que o pai deixou." O assassinato de João Suassuna ocorreu como desdobramento da comoção posterior ao assassinato de João Pessoa, governador da Paraíba e candidato a vice-presidente do Brasil na chapa de Getúlio Vargas. Ariano Suassuna atribuía à família Pessoa a encomenda do assassinato do seu pai, contratando o pistoleiro Miguel Alves de Souza, que atirou na vítima pelas costas no Rio de Janeiro. Em razão do ocorrido, não concordava com a alteração do nome da cidade onde nasceu de Cidade da Paraíba para João Pessoa, em homenagem ao governador assassinado. Formação acadêmica. A partir de 1942,
Passou a viver em Recife, onde terminou em 1945 os estudos secundários no ginásio pernambucano, no Colégio Americano Batista e no Colégio Oswaldo Cruz. No ano seguinte, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais no ano de 1950. Carreira. Ariano Suassuna estreou seus dons literários precocemente no dia 7 de outubro de 1945, quando seu poema Noturno foi publicado em destaque no Jornal do Comércio do Recife. Na Faculdade de Direito do Recife, conheceu Hermilo Borba Filho, com quem fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco. Em 1947, escreveu sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. Em 1948, sua peça Cantam as Harpas de Sião, ou O Desertor de Princesa, foi montada pelo Teatro do Estudante de Pernambuco. Em seguida, Os Homens de Barro. Seguiram-se Alto de João da Cruz, de 1950, que recebeu o prêmio Martins Pena. No mesmo ano, volta a Taperoá para curar-se de uma doença pulmonar e lá escreve e monta a peça Torturas de um Coração. Retorna a Recife, onde, entre 1952 e 1956, dedica-se à advocacia e ao teatro. Em 1953, escreve O Castigo da Soberba. Depois vieram O Rico Avarento e o aclamado Alto da Compadecida, de 1955, que o projetou em todo o país. Em 1962, o crítico teatral Sábato Magaldi diria que a peça é o texto mais popular do moderno teatro brasileiro, sua obra mais conhecida. Já montada exaustivamente por grupos de todo o país, além de ter sido adaptada para a televisão e para o cinema. Em 1956, afasta-se da advocacia e torna-se professor de estética da Universidade Federal de Pernambuco, onde se aposentaria em 1994. Em 1957, vieram O Santo e a Porca e O Casamento Suspeitoso. Depois vieram O Homem da Vaca e O Poder da Fortuna, de 1958, e A Pena e a Lei, de 1959, premiada 10 anos depois do Festival Latino-Americano de Teatro. Ainda em 1959, funda o Teatro Popular do Nordeste, também com Hermilo Borba Filho, onde monta as peças Faça da Boa Preguiça, de 1960, e A Caseira e a Catarina, de 1962. No início dos anos 60, interrompeu sua bem-sucedida carreira de dramaturgo para dedicar-se às aulas de estética na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Ali, em 1976, defende a tese de livre docência, A Onça Castanha e a Ilha Brasil, uma reflexão sobre a cultura brasileira. De formação calvinista e posteriormente agnóstico, converteu-se ao catolicismo por influência de sua esposa Zélia, com quem se casou em 19 de janeiro de 1957. Essas três vertentes influenciaram sua obra de forma significativa. Ariano era membro fundador do Conselho Federal de Cultura entre 1967 e 1973, nomeado pelo reitor Murilo Guimarães, diretor do Departamento de Extensão Cultural da UFPE entre 1969 e 1974. Ligado diretamente à cultura, iniciou em 1970 no Recife o Movimento Armorial,
interessado no desenvolvimento e no conhecimento das formas de expressão populares tradicionais. Convocou nomes expressivos da música para procurar uma música erudita nordestina que viesse juntar-se ao movimento. Lançado no Recife em 18 de outubro de 1970, com o concerto 3 séculos de música nordestina, do barroco ao armorial, e com uma exposição de gravura, pintura e escultura. Ariano Suassuna foi secretário de Educação e Cultura do Recife, de 1975 a 1978, e secretário de Cultura do Estado de Pernambuco no governo Miguel Arraes, de 1994 a 1998. Entre os anos de 1956 e 1976, dedicou-se à prosa de ficção, publicando História de Amor de Fernanda Isaura, de 1956, o Romance da Pedra do Reino, O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, de 1971, e História do Rei Degolado das Caatingas do Sertão, de 1976. No mesmo ano, defende a sua tese de livre docência, intitulada A Onça Castanha e a Ilha Brasil, uma reflexão sobre a cultura brasileira. No ano seguinte, foi encenada sua peça, O Casamento Suspeitoso, em São Paulo, pela companhia Sérgio Cardoso e O Santo e a Porca. Ariano Suassuna construiu em São José do Belmonte, Pernambuco, onde ocorre a cavalgada inspirada no romance de A Pedra do Reino, um santuário ao ar livre, constituído de 16 esculturas de pedra, com 3,5 metros de altura cada, dispostas em círculo, representando o sagrado e o profano. As 3 primeiras imagens são de Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José, padroeiro do município. Em dezembro de 2017, foi publicada sua obra literária e póstuma, A Ilumiara, o romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores. A organização do trabalho foi feita por sua família, reunindo os escritos que Suassuna levou seus últimos 30 anos de vida para escrever. A obra é dividida em 2 volumes, O Jumento Sedutor e O Palhaço Tetrafônico, e é considerada pela crítica como seu testamento literário, tendo sido finalizada pouco antes de sua morte. O próprio Ariano considerava a obra como o livro da sua vida. Em 1993, foi eleito para a cadeira 18 da Academia Pernambucana de Letras, cujo patrono é o escritor Afonso Olindense. De 1990 até o ano da sua morte, ocupou a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras, cujo patrono é Manuel José de Araújo Porto Alegre, o Barão de Santo Ângelo. Foi sucedido por Zuenir Ventura. Assumiu a cadeira 35 na Academia Paraibana de Letras em 9 de outubro de 2000, cujo patrono é Raul Campelo Machado, sendo recepcionado pelo acadêmico Joacil de Brito Pereira. Falecimento. Ariano Suassuna faleceu no dia 23 de julho de 2014, no Real Hospital Português, no Recife, vítima de uma parada cardíaca, aos 87 anos de idade.